Vou ficar séria agora, né? Boa noite, já começou, Lívia? Tudo bem com você, Lívia? Tudo bem? Louvado seja Deus pela sua vida. E hoje a gente não Amém. precisa nem tirar a máscara, né? Nós já estamos sem máscara. É isso mesmo, nós estamos sem máscara. Então, para a gente começar, nós já rezamos, né, gente? Vocês estão acompanhando aí agora, mas nós já estamos aqui um pouquinho mais de tempo, então nós já rezamos, já conversamos um pouquinho aqui, né? E a Lívia é aqui de Betim, e ela teve esse encontro com o Ministério Jovem um pouquinho mais tardio do que o normal, né? E aí eu resolvi chamar ela para o bate-papo jovem, porque ela, no dia do nosso encontro arquidiocesano, ela estava no hospital internada e participou do encontro no hospital. Então ela assistiu ao nosso encontro arquidiocesano pelo hospital internada. Ela teve que fazer a cirurgia de urgência e não pôde participar conosco. Mas o tempo todo ela mandava mensagem ali para mim, falava, ó, tô aqui e tal. Enfim, nós rezamos por você, você viu, né? Mas Amém. Lívia, Nossa, gente. Sinceramente, aquelas orações foram top, viu? Me alcançou amém, demais. amém. Ontem eu encontrei com uma senhorinha, dona Lívia, e ela Hum, disse, e ela é da intercessão, participa do rebanhão aí há uns 30 anos, pelo menos, intercessão aqui no grupo de oração, assim, sabe, aquela xaramanai mesmo da RCC. E aí eu conversando com ela, e ela falou que ela teve Covid, e ela ficou internada, com UTI, precisou de oxigênio, tudo aquilo que você pensava, né? E aí ela falou que ela pegava o terço dela e segurava o terço na mão, mas que ela não sabia rezar. Ela internada na UTI, com o terço na mão e não sabia rezar, sabe? E aí eu fiquei pensando, né? E nós? Será que a gente já está preparada, né? Isso me deu assim, uma situação tão, tão assim, de tanto medo, sabe? Ao mesmo tempo. Porque ela, que é intercessora, não sei quantos anos na renovação, e aí durante uma situação ela pegou o texto e não conseguia rezar. Só que logo após ela me dar esse susto, ela me falou que o Senhor vinha ao encontro dela e falava: calma, porque os seus irmãos estão rezando por você. E aí eu entendi da comunidade. E não necessariamente a gente faz tudo sozinho, né? Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Já tem perguntas no chat, porque a Fernanda já mandou aqui para mim. A Fernanda está conosco aqui. que isso, E, gente? e eu quero te fazer uma pergunta assim. Perguntas já tem de um montão. Mas eu quero te fazer uma pergunta antes, para a gente começar assim a introduzir. Eu gostaria, antes da pergunta, né, que você se apresentasse para o pessoal. Quem é você? Vai lá. Meu nome é Lívia Thalita, tenho 25 anos, participo do grupo de oração Caminho do Senhor, na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, aqui em Betim. E nesse tempo de pandemia, nosso grupo de oração acontece às quartas-feiras, agora online, mas também, né, presencial. Quero convidar, aproveitar e já deixar o convite para vocês, ano que vem, em nome de Jesus, retornaremos, né, de forma presencial. Estou dentro do Ministério de Música e dentro do Ministério para Crianças. E eu estou na renovação, tem que falar desde quando? Desde mais ou menos 2014. É isso, Ah, um pouquinho de para mim. Deus. Então, que eu te conheço já tem um tempinho bom também, né? Que Betinho, Rebanhão, Servino, enfim, Muitos rebanhões. muitos rebanhões. Eu quero te fazer uma pergunta, e aí, começando pela seguinte: como é ver o Ministério Jovem de fora? De fora. Nossa, essa foi difícil. Já começou com de fora. Então, é uma galera que se une. Eu tenho a imagem do Ministério Jovem muito do rebanhão, né? No Então, serviço no rebanhão. Eu não não, tinha essa imagem do Ministério Jovem que eu vejo atualmente. isso, mas Antes eu, de eu quero saber conhecer, antes. sim, antes de conhecer, reparando o comportamento, reparando o serviço no rebanhão, né? Muitos jovens unidos ali, uma galera muito animada.
acolhedores, né? Que eu lembro que o pessoal do Ministério Jovem fica muito no abraço grátis, alguma coisa assim, na acolhida, e ajudando na questão de dança também, né? E eu tinha uma imagem um pouco meio que preconceituosa, porque eu achava que não tinha oração, não tinha o Xandalari, não tinha, por ser renovação, eu achava que era mais oba-oba. Infelizmente, eu tinha essa visão de fora, sabe? Por mais que eu sempre acreditei que era organizado, né? E é muito importante como que se reúne aquele tanto de jovem para ajudar na organização do evento, que é um evento que é muito grande, né, o Rebanhão do Senhor, é uma quantidade muito grande de pessoas. Então, os jovens faziam aquela barreira para, por exemplo, o Santíssimo passar, coisa mais linda. Só que, mesmo assim, reconhecendo a organização, eu tinha uma visão um pouco preconceituosa a respeito do Ministério Jovem, por achar que não respeitava uma liturgia ou que não estava em oração, sabe? Mas eu acho que é puro preconceito mesmo, infelizmente, da minha parte. Mas eu acredito que o Senhor, ele é muito misericordioso, né? Ele me deu essa oportunidade de conhecer vocês nesse momento de pandemia, que é um momento que foi difícil, né? A gente está terminando, graças a Deus, para todo mundo. E ver vocês com essa unidade, sabe? Com toda a dificuldade que tem a conexão, o Ministério de Comunicação todo empenhado aí para reunir esses jovens e falar de coisas importantes e assuntos importantes para nosso cotidiano, né? E aí eu pude perceber, não, eu estava totalmente errada. Amém, né? Então, Que bom. amém. Que bom que você estava errado. Então, primeiro, só esclarecer algumas dúvidas, que talvez sejam muitas pessoas que estão nos assistindo, né? A gente se reúne muitos e muitos antes, né? Não só no Rebanhão, mas de muitos antes. Temos o grupo de oração todos os domingos, enfim. E aí, aquela barreira, na verdade, não é uma barreira, né? Nós somos geração o sentinela, né? Então a gente aplane os caminhos do Senhor. O que a gente fazia ali, na verdade, era preparar os caminhos do Senhor, né? Então a gente não fazia corrente, a gente não fazia barreira, nada. Nós estávamos apenas abrindo o caminho para aquele que ia passar, o Rei dos Reis. E mais uma coisa que eu gostaria só de chamar a atenção é quando alguém chega para Jesus Cristo e fala com ele, né? Os seus apóstolos no jejuam, não? E aí Jesus Cristo fala, né? Não, enquanto o noivo está aqui, quem está na festa não precisa jejuar, não. Mas chegará o dia em que o noivo não estará com eles, e aí será necessário jejum e tudo. Enfim, porque a gente se prepara antes para o rebanhão, porque no rebanhão a gente não vai para participar, nós vamos para servir. Uhum. A gente vai para ser servo, para que outra pessoa tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo. Aquele encontro que a gente vem tendo durante a semana, se formando. A última semana é intensa, de vigília, de adoração, e, enfim, muita coisa acontecendo. Então era um desses. Por isso que nos momentos ali a gente se reúne no cantinho, para que as pessoas possam ter esse encontro, a gente fica como turma de apoio. Mas aí, eu quero mais uma pergunta. Tchananã. Por que você nunca teve interesse em conhecer o Ministério Jovem antes? Já que você só tem 25 anos e acha que é velha. Né? Exatamente. Mas eu tenho muita idade já, nossa. Enfim, por que eu não fui antes conhecer, não tive interesse? Por mais que eu conheça muita gente dentro do Ministério, amigos mesmo, eu não sei, sabe? Eu acho que o Senhor foi me conduzindo para outros ministérios mesmo. E por me conduzir para outros caminhos, que foi a vontade dele, principalmente, primeiramente, dentro da renovação, eu comecei dentro de um ministério de música, então eu fui caminhando, trilhando esse caminho. Então, eu não tinha entendido até hoje de que eu poderia unir os ministérios, sabe? Não entendia isso. Através do testemunho e também do servir da Lívia, da minha xará e do Felipe, eu pude ver, gente, eles são Ministério de Música e jovem, sabe? Exatamente. Então, não surgiu esse interesse porque eu já estava dentro de um ministério. Então, eu não entendi, né? Na verdade, eu não sabia que poderia reunir esses dois ministérios. E eu, por ser jovem também, ou negar minha juventude, não acreditei que ele poderia ser o meu lugar, entende?
Mas esse é o lugar, sim. E nós temos perguntas. A Fernanda vai fazer para nós aí, Fernanda. Tá bem a Clara, deve ser a Clara. Clara, doutora Clara. Aqui não é mestrado, não. Por favor, me ajude. Sim, gente, tá Fernanda? clara. Peraí que eu vou ler aqui agora. O chamado do jovem hoje é diferente do chamado feito por Jesus aos apóstolos? Eita. Nossa, ô Clara, essa pergunta sua tem tudo a ver. Quando eu estava em oração, pensando, né, nesse nosso bate-papo de hoje, eu falei que tá com o Paulinho. Eu vim hoje de JMJ, porque a JMJ 2013, eu tive a oportunidade, a graça de estar lá e ver o Papa e ter essa experiência com outros jovens, por mais que eu não tenha nunca participei do Ministério Jovem, mas eu já fui de grupo de jovem. Eu já fui do grupo de jovens aqui da São Judas Tadeu, no Bento Franco, um grupo de jovens que chama JACIC. Até o Lin já participou desse grupo de jovens. E aí, Clara, eu lembrei aqui dessa JMJ, que é justamente em 2013, o Papa nos convidou a ide em todas as nações e fazer discípulos. Ide fazer discípulos em todas as nações. Então, acredito que o chamado é o que nós temos, que Jesus fez aos apóstolos, é o mesmo que ele que faz a nós também. E foi justamente isso que o Papa falou para nós jovens, lá em 2013, na homilia da missa de envio, de que esse chamado é para nós. Esse ide, eu acho que uma coisa que o Papa falou, que me tocou muito, foi que Jesus não falou vai, porque o vai, se a gente for notar, o vai, ele é singular. O vai é singular. Não, ele falou ide. O ide, ele é plural, ou seja, ide, vai, todo mundo, é um conjunto. E toca justamente naquilo que o Paulinho falou, de conjunto, que é justamente esse ministério jovem, né, de hoje. Ir juntos nas dificuldades, faz um bate-papo jovem, né, faz o grupo de oração todo domingo, e unidos e fortalecendo um ao outro. Então, eu acho que sim, acredito que com certeza é o mesmo chamado. Nós temos esse chamado de levar e anunciar o evangelho a todas as nações. Então, temos mais perguntas. Nós não vamos parar por aqui, Fernanda. Sapeca aí. Gente, vou tomar uma água. Escutar também. Pergunta do Vitor Hugo. Qual a sua experiência mais marcante no Ministério Jovem? Eu participei de um grupo de grupo de oração do Ministério Jovem aqui, de Betim, mas eu nunca participei de forma presencial. Eu acho que foi online. Foi nesse meio de pandemia. E foi só o pessoal, a Vivi não está aqui, né? Foi o grupo da Vivi e outras pessoas aqui de Betim. Então, foi um momento muito bom e online, que a gente fez uma adoração. Eu estava lá, eu entrei no link. Eu sou muito entrona também, né? Eu entrei no link e participei. Aí eu pude ver, nossa, e teve uma adoração, e depois quem estava conduzindo era o Matheus, acho que era o Matheus. O Matheus Teco? Isso. Estava conduzindo, eles começaram a conduzir um momento de oração e foi por cada um, né? Foi, por exemplo, Paulinho, ajoelha, vamos rezar por você. A Lívia, ajoelha, vamos rezar para você. E nesse momento, o Matheus estava conduziu uma oração, falou, né? Jesus falou a partir, o Espírito Santo falou a partir dele, umas coisas que tocou muito no meu coração. Foi esse dia, online, mesmo online. Assim, falando de Betim, né? A experiência que eu tive aqui em Betim com o Ministério Jovem aqui de Betim, eu acho que foi a que mais me marcou. Mas, assim, enquanto acompanhar todos os bate-papos jovem que teve esse ano, me marcou bastante também, porque eu pude... algumas questões, né, vocês falaram muita coisa nesse bate-papo, muita coisa que acontece no nosso cotidiano, jovem, anseios com vida profissional, maturidade espiritual, aquele continue a nadar, que a psicóloga Ellen abordou também, então muita coisa me marcou, sabe? Mas especificamente esse momento que o Matheus Teco, juntamente com a Vivi e o pessoal daqui de Ministério Jovem de Betim, me marcou bastante.
Maravilha. Isso mesmo, que maravilha. O Ministério Jovem tem esse jeito, né? Único, né? De chegar devagarzinho assim, e entrando e logo se assusta, você tomou espaço, invadiu. Isso é próprio do Ministério Jovem. Mas deixa eu te perguntar, me conta como foi conhecer por você mesmo o Ministério Jovem? Porque diferente das outras pessoas que são convidadas para vir no Ministério Jovem, você não teve esse convite assim do Paulinho, da Viviane. Você começou a participar com a gente dos bate-papos. E aí você começou a interagir. Você foi entrona mesmo, assim, sabe? Você foi entrona mesmo. E aí você buscou o seu espaço. E aí me fala, como que porque você não é assim? Você é bem tímida, ó, Samuel. Você é bem na Eu sou sua e tal. eu sou um pouco bem tímida, não pode parecer, É, mas eu sou. Ei! isso, eu acho. Como que foi para você? Conta. Repete, por favor, a pergunta que eu não entendi. Me conta como que foi conhecer por você mesma o Ministério Jovem. Assim, eu não sei se foi por mim mesma, porque como eu tenho muita gente no Instagram também, e eu entrei, e aí o Gustavo também me acolheu muito. Eu, tipo assim, eu não entendia como é que funcionava, como que tem forania, não sei o quê. E aí não sei, sabe? Eu entrei e eu acho que, tipo assim, aqui era o meu lugar, né? Eu acho que eu encontrei meu lugar, não sei. Mas eu me senti em casa, sabe? Aí eu entrei, comecei a partilhar, é muita coisa, não sei. Meu coração começou a ferver. Eu não sei te explicar como que eu. Não sei, sinceramente. É que nem aquela frase de um santo, esse nome agora, é muito assim, muito Santo Agostinho, tarde te amei, né? Nossa, as confissões, né? Então, eu tenho esse livro aqui em casa. Então, é, eu, é porque a gente conversou muito, né, Lívia? E Uhum, numa dessas nossas conversas, sim, você me sim. disse que você fez foi o Benjamin Button, né? Já chegou no Ministério Jovem mais velha, nada a ver, 25 anos, eu tenho Mas 34, nada a ver. Mas aí que você fez o caminho inverso, né? Que agora que você chegou no ministério, que agora que você começou a entender algumas coisas, que agora que você começou a ter essa vivência, a ter essa experiência, a ver a dinâmica, né, do Ministério Jovem, a ver que tinha muitas pessoas que já tinham uma caminhada muito próxima de Jesus, assim, aquele jeito de entrega, de busca, e que viviam, e que brincavam, e que sorriam, e que se divertiam, né? E você falava assim para mim, e por que eu nunca vi isso antes, né? uhum, E isso foi de uma das coisas que mais me chamou a atenção, né? Quantas pessoas, talvez igual a você, não tiveram essa oportunidade e esse olhar do Ministério Jovem, né? E aí estão não você, tá? Mas outras pessoas estão no ministério, outra em outra e outra em outra, e já rodou por uns 4 ministérios e ainda não se encontrou, porque tem um preconceito no Ministério Jovem, entende? E aí talvez o dia que ela chegando, e aí, assim, sem preconceito nenhum, e falar, deixa eu ver qual é que é. E uhum. aí ver que o Ministério Jovem tem toda essa pegada, quem sabe, né? Não seja o ministério também da vida dela. Mas Eu aí, só quero ir no encontro presencial desse ministério. amém. E você virá. Mas deixa eu te falar, tem pergunta e, e, Tá. a Fernanda vai fazer para nós. Fernanda. Tem várias perguntas, na verdade. Uau! Então você pode interromper e mandar as perguntas, tá? Tá bom. Pergunta da Clara. O que o jovem de hoje perdeu na vivência da fé, que muitas vezes não exerce seu chamado? Responde essa primeiro, depois eu falo as outras. Essa aí pergunta aos universitários. Pode falar, Paulinha. Não, repete aí
a pergunta. O que o jovem de hoje perdeu na vivência da fé, que muitas vezes não exerce o seu chamado? O que ele perdeu a ponto de não exercer o chamado? Ah, eu lembrei. Acho que eu Exemplo. posso contribuir com alguma coisa nessa pergunta. Então, O que o jovem perdeu na vivência da fé? Se ele perdeu, é porque ele tem. É alguma coisa que está aqui dentro dele. E é o que o Papa Francisco falou lá em 2013 para o jovem. O jovem, ele tem uma alegria, uma criatividade. E tem uma outra coisa também. Entusiasmo. Entusiasmo. São características que está dentro do jovem. É do ser jovem. Ser entusiasmado, alegre, sobretudo a alegria. Hoje, inclusive, é o domingo da alegria, né? Hoje é o domingo da alegria. é o único domingo que a igreja veste rosa. De rosa. Poderia ter vindo de rosa, né, gente? Enfim. E o jovem tem essa alegria. O que o Papa Francisco falava era justamente, frisava isso. Esse entusiasmo. Eu acho que o jovem perdeu. Pode ter perdido um pouco do entusiasmo, da alegria de ser jovem e da criatividade, do ser jovem mesmo, espontâneo. Isso tudo caracteriza um jovem, isso tudo pode ser usado para edificar a fé. São características positivas dentro da gente que a gente tem que buscar cada vez mais e pedir a graça do Senhor mesmo, para a gente não perder, mesmo diante das circunstâncias da vida, não sei, o que passa no seu coração, na sua vida, um desemprego, não sei, essa pandemia, muita coisa que está do futuro, que às vezes nos assusta, mas que isso não nos atrapalha a perder essa alegria de viver hoje, ou agora. Só temos hoje para amar. Igual Santa Teresinha falou. Eu acho que é isso, Clara. Paulinho, você pode falar? Então, Alguma coisa claro. Então, na verdade, eu quero falar um pouquinho sobre o martírio de Eleazar. Está lá em 2 Macabeus. Porque Eleazar, aquele senhor, e aí quando eles vão matar ele, né? Eles queriam que ele comesse a carne. Sabe? A carne que... Não, come, senhor. Não tem nada a ver, não. Nós vamos trocar e te dar outra carne. E aí você come, como se não fosse nada. E aí ele responde assim, ó. Olha que lindo. Como é que é? Aqui, ó, tá aqui, ó. Assim, tanto apenas que ele simulasse comer as carnes prescritas pelo rei, sido preparadas, né? Isto é, as provenientes do sacrifício. Assim, ele ficaria livre da morte e gozaria da benevolência, devido à antiga amizade que ele unia aos amigos, né? Ele, porém, tomou uma nova resolução digna da sua idade, do prestígio. Ele conferia a velhice da cabeleira branca adquirida com decoro, da conduta excelente desde a infância e digna, sobretudo, da santa legislação estabelecida pelo próprio Deus. E ele responde: é coerente, respondeu dizendo, sem demora o enviar-se à mansão dos mortos. Na verdade, não é conduzente com a nossa idade, o fingimento. Isto levaria muitos jovens persuadidos de que isso levaria muitos jovens persuadidos de que Eleazar, aos 90 anos, teria passado para os costumes estrangeiros, a se desviarem eles também por minha causa, por motivos da minha simulação. Isso em vista de um exíguo resto de vida. Quanto a mim, o que eu ganharia seria uma nódoa infamante para a minha velhice. De resto, mesmo se o presente eu conseguisse escapar à penalidade que me vem dos homens, não me seria possível fugir, quer em vida, quer em morte, às mãos do Todo-Poderoso. Por isso, trocando agora a vida com a coragem, mostrar-me-ei digno da minha velhice, e aos jovens deixarei um novo exemplo de como se deve morrer, entusiasta e generosamente pelas veneráveis e santas leis. Nossa, Arrupiada. bendito seja Deus também. Então, assim, o que falta para o jovem Clarinha? Exemplo. Sabe, os anciãos, eles querem andar sem camisa na rua. É errado, gente. Nós homens também devemos nos comportar perante as pessoas, sabe?
a gente falta muito exemplo dos mais velhos que querem separar por causa de uma coisinha. E eu discordo, tá? Eu discordo quando eu vejo na mídia falando que o Covid separou muitos casais. Mentira, esses casais já estavam separados antes. O Covid só foi oportunidade para eles colocarem em prática aquilo que já estava no coração. Porque eles já tinham esse desejo no coração, já não se viviam, já não, né, não se conheciam, na verdade, e já tinham essa vontade. Veio ao convite, todo mundo, a própria rede social, os negócios falaram, essa pandemia vai ser um motivo para vários casais se separarem. Eles leram isso e se separaram. Foi até indutivo, sabe? Então, falta exemplo, sabe? De pessoas que deem a vida pela igreja, pessoas que vivam o seu martírio, de mulheres que têm um desejo de santidade dentro de casa, de homens que têm um desejo de santidade dentro de casa, sabe? Porque isso não é só das mulheres, é dos homens também, né? Esse desejo de santidade. A gente não pode pôr só nas costas delas uma responsabilidade que é nossa. Então, é isso. Falta exemplo nosso, dos mais velhos. Eu, Paulo, 34 anos, coordenador de juventude na arquidiocese, tem que dar exemplo para a nova juventude. Não só de amor, não só de carinho, mas quando está perto. Sabe o que mais me chateava? Não que eu vejo isso, né, aqui, mas que eu já vi demais em outros lugares. Quando um jovem chegava perto de um coordenador de diocese, de alguma coisa assim do Ministério Jovem, e o coordenador muitas vezes desfazia desse jovem, sabe? Não dava devida atenção, porque ele era o coordenador do Ministério Jovem a nível arquidiocesano. E você é o que? Coordenador nem de forania? Entende? Então, assim, eu achava isso tão assim, deprimente. E eu não sei bajular ninguém, tá, gente? Então, por exemplo, eu tenho um amigo bem, todo mundo conhece, né? O Daniel Pio, que hoje é o nosso coordenador de diocese, de estado, né? Desculpa, nosso coordenador estadual. E a gente tem conversas bem francas, bem assim. E aí, quando ele escreveu o livro, ele falou: Paulinho, depois você poderia me dar a sua opinião. Eu falei: seu Daniel, então se prepara. Porque você já me conhece, você sabe que eu não sou bajulador, e não vou te bajular só porque você agora é o coordenador da arquidiocese, não. Se eu não puder ter essa conversa franca que a gente sempre teve, eu prefiro nem conversar. Então, assim, sabe? Porque, e aí? Eu vou bajular a Lívia para quê? Só porque ela vai passar do bate-papo hoje? Ah, qual é? Porque eu vou bajular a Fernanda porque eu preciso dela no Ministério de Comunicação? De jeito nenhum. Se eu não puder falar aquilo que está no meu coração, eu prefiro então nem estar perto. Mas é isso. Precisamos de exemplo de pessoas que, ao invés de bajular, amem. Sabe por quê, Lívia? Sabe por que as pessoas precisam de ser bajuladas? Porque não tem Jesus Cristo para dar. Porque quando tem Jesus Cristo para dar, não precisa de bajulação, não. Tá bom? Pergunta, Fernando? Temos pergunta? Vocês, mais pergunta da Clara. A gente tem uma pergunta da Clara e uma pergunta Eita, da Manu. Manu, E eu acho que a Lívia coordenadora vai de amar a pergunta da intercessão. Manu, porque tem a ver com o Ministério de Crianças. Mas eu vou fazer a da Clara primeiro, porque tá na ordem aqui, tá? Tá bom. A partir da sua experiência, como a juventude pode viver o seu chamado, fazer a diferença no mundo? Olha, eu acho que o Paulinho, ele entrou bastante nessa questão da gente buscar bons exemplos, né? Principalmente essa vivência desse chamado. Buscar inspiração, principalmente na vida dos santos, lógico, né? Os santos jovens, Santa Teresinha, o Carla Acutis aí, está recente para a gente, tantos outros santos, famílias de santo, buscar inspiração também nas pessoas, partilhar entre si. Eu estava conversando com a Érica, a gente estava partilhando sobre alguns assuntos, eu acredito, não sei onde que eu li isso, mas eu acredito que é na partilha que a graça ela acontece, ela se edifica, né? É claro que a graça é pela ação do Espírito Santo, mas quando você partilha uma experiência com o outro, como a gente está fazendo nesse bate-papo, ou com o irmão, a gente troca experiências e a gente vai entender, olha, não tinha pensado nisso, nossa, olha, eu posso ir por esse caminho, essa unidade mesmo entre os irmãos, além também de buscar inspiração na vida dos santos.
Fernanda? Próxima pergunta. A pergunta da Manu. Peraí. Como é a sua experiência com o Ministério de Crianças em relação à sua vida pessoal com Jesus? Eita. Olha, o Ministério para Crianças tem pouco tempo que eu estou dentro em unidade com as formações, eu dei o meu sim. Foi dentro desse contexto também de pandemia, mas eu já servi em 2 rebanhinhos e no congressinho. E desde muito tempo o Senhor colocou esse desejo no meu coração de criança, de cuidar, ou de evangelizar, de ensinar. E a partir do momento que eu entrei, dei meu sim, comecei a participar das formações, porque nós temos formações, é uma forma diferente de evangelizar na linguagem delas, a gente usa muitos símbolos, gestos, tudo isso vai adentrando ali na cabecinha da criança, que quando ela crescer, ela vai entender o sentido de tudo. E aí, na minha vida pessoal, o que refletiu isso foi justamente aprender com elas a humildade, aprender com elas a confiança total no Senhor, de se entregar no Senhor. Vocês precisam ver como que é uma criança, uma adoração ao Santíssimo, sabe? A coisa mais verdadeira do mundo. Elas choram. Então, assim, eu me senti também criança, a criança que está aqui dentro, e a partir das minhas outras coisas que eu faço, a minha profissão enquanto filha, com relação aos meus irmãos também, ser uma pessoa mais humilde, aberta ao diálogo. E eu acho que foi isso. A principal coisa que eu tenho aprendido com o Ministério para a Criança, que tem refletido em mim, é isso, essas virtudes que estão nelas, da pureza também, e que eu posso observar e aprender com ela. Maravilha, né? Eu tive o Wesley, né? O Lin, aqui de Vertim, né? Que mora próximo de vocês é da mesma paróquia, né? No mesmo grupo de oração também, não? Não, eu participo do grupo de oração lá no centro. Ah, tá. Na Sala do Carmo? Uhum. Junto com o Gilmar, então, né? Na da Corania. Isso mesmo, entendi. Porque é o seguinte, Lívia, tem uma palavra de Jó, que ele fala assim: antes eu te conheci por ouvir falar, e hoje por estar junto a ti, né? E aí, eu queria que você definisse isso de você. Você participou de vários bate-papos, né? Quase todos, mandou pergunta, aí não sei o que, comentário, e dava Lívia lá. E aí, Lívia tá lá, assim, de todo tamanho. E eu queria saber de você. Me fala aí uns 5 bate-papos aí, uns 3 que mais te chamaram a atenção. Eu sei que você tem tudo anotado. Eu fiz o top 5, gente. É muito difícil. Eu falo assim que cada um tem a sua especialidade, né? A sua. Assim, eu acho que o primeiro que mais me tocou, assim, que foi engraçado, mas que foi um momento muito bonito, foi o dia do amigo de Deus. Foi o dia do amigo, e que a gente teve uma declaração de amor aqui, de uma amizade muito linda, que é o André e o Gustavo, né? Aquele dia foi, assim, muito bacana, marcou bastante. Você aprendeu a cantar aquela música? Não. A amizade é tudo. Ah, tá. É que o Gustavo não cantou. O outro também é a questão da maturidade espiritual, a Thaís, e o Continue a Nadar, que a Ellen, psicóloga, abordou algumas coisas, a ousadia sensata, e também eu acho que o de todos também, que é o que eu pude mais entender o que é ser Ministério de Jovem, foi o que teve a participação da Vivi, a do Sentinela, que é o que eu pude mais compreender o que é o Ministério de Jovem, a missão que vocês têm. Eu acho que foi esse. Qual que é a missão que a gente Mas teve muitos, né? Teve mais de 20 bate-papo. Mais de 20 bate-papo. E qual que é a missão que a gente tem? Ser sentinela da manhã. Levar o fogo. Sentinela? Vigilância.
ousadia, sensatez e coragem. Coragem. Isso mesmo. Então, cuidar mesmo, né? Esses dias foi mais os pastores, né? Mas, por exemplo, temos a Fernanda, que está aqui com a gente fazendo as perguntas. Ela é coordenadora de região, coordenadora da região Esperança, para o Ministério Jovem. E ela faz parte do Ministério de Comunicação também, né? Na Arquidiocese. E na Arquidiocese ela coordena o Ministério de Comunicação para o Ministério Jovem, tá? Para o Ministério Jovem. E aí ela dá apoio lá na forania dela, também a comunicação e tal. E ela foi um achado de Deus por esse tempo pra gente, sabe? Porque ela falou assim para nós: eu não sei bem, não, Paulinho, mas eu posso ajudar em algumas coisas, você fazer algumas coisas aqui, algumas coisas ali e tal. Quando a gente foi assustar, ela sabia fazer muito mais do que algumas coisas aqui, algumas coisas ali. E nós precisamos de mais jovens assim, que deu sim. E falar, não, eu posso fazer isso. Eu sei, eu quero, eu ajudo. Esse é o meu, não é o meu melhor, não, mas eu vou me empenhar nisso, sabe? Porque hoje a gente está procurando pelos melhores. E a gente não precisa procurar pelos melhores. A gente precisa procurar por aqueles que têm o melhor, aqueles desejos, sabe? Tem a vontade, quer aprender, quer fazer, quer ir. Entende? Quantas vezes a gente só precisou de alguém que subisse ali só para levar uma água e não tinha, porque só tinha os melhores, né? E os melhores não podem levar água, os melhores não podem carregar cadeira, os melhores não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Então a gente não pode ficar em busca dos melhores. Vamos buscar os disponíveis, né? Aqueles que ninguém vê. Sabe aquele você vai no encontro e o pregador não te vê? É você que eu quero. Você não é vista. Entende? Eu fui cumprimentar um pregador um dia, e aí, cumprimentar, perguntar como é que ele tá. Ele olhou na minha cara assim, ó, com um desprezo, com total, assim, indiferença. Faltou ele perguntar quem que você acha que você é pra você vir me cumprimentar. Só faltou ele me perguntar isso. E com os olhos já diziam isso, sabe? E eu fiquei tão sem graça em ter ido cumprimentar ele, que eu falei assim, poxa, né? Eu fiquei, juro pra você que eu fiquei sem graça. Eu perdi, assim, eu não sabia onde eu colocava a minha cara, né? Se fosse desenho, nascia aquelas duas orelhas de burro assim de mim, sabe? E aí, enfim. Mas, e aí eu aprendi, né? Que a gente tem que olhar para as pessoas. A gente tem que olhar para os nossos jovens. A gente tem que ser presente na vida deles. E assim como a gente tem que ser presente na vida das crianças. Aconteceu um fato comigo e você que é Ministério de Criança, e eu quero abordar isso porque eu quero que você me fale um pouquinho de um fato dentro do Ministério de Crianças que chamou sua atenção assim e que mudou aquele dia seu. Eu vou te explicar um aqui para você me entender. Meu menino chegou em casa chorando, não queria saber de nada, Samuel. O Samuel é vaidoso e tal, e aí não queria saber de nada. E a mãe dele, isso aqui, ele não. E emburrado, chegou da escola emburrado, muito vaidoso, e lá no cantinho dele, não queria brincar e tal. E aí minha esposa viu que tinha alguma coisa errada, mas tentou. E aí, não tem nada não, e ficou emburrado. Aí a minha cunhada foi e falou com ele assim, Samuel, não, ele falou com a minha cunhada, ô tia, o meu cabelo é duro? Aí a minha cunhada foi e falou com ele assim, não, que história é essa? O que aconteceu? Quem te falou que seu cabelo é duro? A criança não sabe o que é isso, não. Ele, não, ninguém, não. E aí apertava daqui, apertava dali. Aí, com muito custo, ele falou. Na escolinha, meu filho sempre teve uma professora, ela é tia do, do coordenador da Nossa Senhora da Conceição, fora da região, Nossa Senhora da Conceição. Me lembra aí, Fernanda, pelo amor de Deus, da região, coordenador da região. Ah, esqueci, meu amigo. Gente, meu número um aqui, ó, N-1, e eu não tô sabendo o nome. E aí, e ela foi, e aí, enfim, e aí ela sempre penteava o cabelo de Samuel. Todo dia as meninas chegavam para pentear o cabelo,
ela ia pentear o cabelo do Samuel também, sabe? E dava aquele trato, e ele ficava todo feliz e tal. Esse sentiu tal, né? Embora é o Alisson, eu lembrei da Laurinha, mas não lembrei do Alisson. E aí, ele essa professora tinha do Alisson. E aí, beleza. Aí um dia ela não foi, ou aconteceu alguma coisa, ela não foi, aí mandaram outra pessoa. E aí, eu não sei se foi uma brincadeira, alguma coisa, e rolou esse assunto, sabe? E aí ela deve ter feito algum comentário sem graça. Que aí, assim, eu fui na escola, briguei, mas aí me chamou muita atenção daquilo que a gente fala com criança, tira todo a coragem dele, sabe? O brilho no olhar. A gente pode roubar a esperança das crianças com uma brincadeira sem graça. Porque para nós, enquanto jovens, nós, enquanto velhos, que já perdemos a esperança, que já perdemos os sonhos, é só uma brincadeira. Mas para aquela criança, é tudo, né? E aí ela brincou com ele. Falou, não, eu não posso pentear não, porque seu cabelo é duro. E aí ele tentou e não quis saber de mais nada. E aí, me fala, qual a experiência que você teve com crianças que você viu que transformou a sua vida através de um gesto dela? A criança, ela é muito sensível, ela tem uma interpretação literal das coisas, como você disse. E a gente tem que ter muito cuidado com o que fala mesmo. É uma das coisas que eu tenho mais assim, nossa, meu Deus, eu tenho que ter discernimento, como que a gente vai abordar um assunto, tentar entrar no mundo dela, né, entrar no mundo da criança, para ela entender aquilo da forma que ela vai conseguir entender, tomar cuidado com a fala, é fundamental mesmo, que eu tenho aprendido nas formações do Ministério para Criança. E usar os símbolos. A questão dos símbolos do querigma, por exemplo, temos o pecado, que é o guarda-chuva, porque o guarda-chuva, quando a gente abre, ele nos impede da chuva de bênçãos cair sobre nós, ou do sol. O sol é o amor de Deus. O sol nos aquece. Então, se eu estou com o pecado, eu abro o guarda-chuva e o amor de Deus não vem passar por mim, sabe? São coisas assim que a gente vai trabalhando. A questão da experiência com a música. Qualquer música que a gente vai cantar, elas já pegam a música, já entendem. No rebanho, elas do nada querem pegar o microfone e cantar. Uma experiência que eu lembro no rebanho foi isso. A gente deixou um momento para as crianças cantarem, que elas queriam lá na frente pegar o microfone e cantar. Elas serem protagonistas. E aí, o momento foi esse, que eu acho que mais me marcou. Nossa, a gente deixou eles cantar, eles deixaram pegar o microfone, e eles fizeram o encontro, se tornaram parte daquilo. Outra coisa também é quando vem uma criança na gente e abraça, você quer ser minha mãe, sabe? Aí você já vê, nossa, já entende, nossa, essa criança tem um histórico aí por trás de família, sabe? Essa sensibilidade que a gente tem que ter, de pensar primeiro, eu não posso falar qualquer coisa, se eu falar do cabelo dela, olha que comentário mais, né, mais sem sensibilidade. Não, é amar, você é coisa feita por Deus, foi feita lá pelo barro, aos moldes do Senhor, você é criatura amada do Senhor. Olha só como é que Deus te fez. Olha, você é uma princesa do Senhor, amado do Senhor. Os seus olhos, o seu cabelo, desse jeito foi tudo feito aos olhos com o amor que o Senhor te fez, sabe? Isso, algumas coisas assim que eu não... Algumas coisas que, tipo, é bem simples quando você tá servindo lá com as crianças, que fica assim, sabe? Do nada elas vêm e abraçam. É inexplicável. Olivia, pessoal, teve a perguntinha da Clara, né? Que a gente falou dos exemplos dos mais velhos, você lembra? Ah, sei. E aí, o Samuel estava brincando com os primos dele, 3 primos, brincando lá, correndo pela casa, brincando e tal. E aí um falou assim, Samuel, eu sou seu melhor amigo, não sou? Aí o outro, não é eu, e o outro, não é eu. Aí os 3 começaram a discutir entre eles quem era o melhor amigo de Samuel. E o Samuel brincando e rindo. Aí ele, Samuel, me fala então,
quem de nós é o seu melhor amigo? Aí o Samuel olhou para ele e falou assim: não é vocês, é meu pai. Nossa, Eu era o melhor amigo dele, sabe? E aí, isso assim, me marcou muito naquele nossa. dia, né? Porque eu sou o melhor amigo do meu filho. Então, Os pais são os primeiros evangelizadores. Às vezes acontece das pessoas não conhecerem o ministério para crianças, ou tem aquela mentalidade, né, de livre preconceituosa que não conhece o ministério jovem, mas o ministério para crianças também sofre alguns preconceitos. Por exemplo, ou tem a mentalidade de, nossa, tá querendo roubar o lugar dos pais. Não, os pais são os evangelizadores. Essa responsabilidade é dos pais. O Ministério para a Criança está ali só para dar um apoio. Olha, você pode trabalhar dessa forma, não sei, sabe? Só para dar um norte. Igual o Ministério Jovem, que abre aquele caminho. Quem tem a função principal ali, princípio de evangelizar a criança, são os pais. Ou então as pessoas têm uma ideia de que o Ministério para a Criança é só um lugar para jogar as crianças lá porque elas estão atrapalhando um grupo de oração. E não é. As crianças, elas são protagonistas, elas também têm direito, né? Têm direito de receberem a graça da mesma forma, de experimentarem o Espírito Santo. E elas experimentam, sim. Elas oram em línguas, elas entendem o sacrário, quando a gente vai fazer a adoração, a Santa Missa. hoje teve um amigo nosso, tá até aqui participando, até mandou pergunta aí, que uns dias atrás mandou um áudio para mim, falando que tinha muito tempo que ele não dava um abraço no pai dele, né? E aí ele pegou e falou nesse áudio, né? Até compartilhei com os coordenadores de região, que ele falava nesse áudio que tinha sido a maior alegria da vida dele, porque ele deu um abraço no pai, falou com o pai dele que amava, deu pro pai dele um beijo e saiu para trabalhar. Na hora que ele saiu para trabalhar, que ele fechou o portão da casa, ele sentiu as pernas dele tremer. Sabe? Ele falou assim que não conseguia andar de tanta alegria que ele tinha abraçado e beijado o pai dele. E aí ele estava muito contente com isso, que ele falava: Paulo, eu não sabia que eu podia abraçar meu pai, mas o Nossa, jovem pode sim abraçar o pai. Sabe, Olivia, muitas moças não sentam no colo do namorado porque não tiveram o colo do pai. E muitas moças deviam descobrir essa alegria, sabe? Sentar no colo do pai mesmo quando velhas. Tem mulher que acha que já tem 30 anos. Gente, eu deito no colo da minha mãe até hoje. Eu deito no colo dela. Eu pego ela no colo também, lógico, né? Mas eu chego lá, deito no colo dela, dou beijo nela e não sei o quê. E eu não tenho vergonha da minha mãe, sabe? Eu já mais velho, sei lá, 23 anos, 24 anos, eu fui trabalhar, voltei todo sujo. E eu tomei banho, na hora que eu saí do banheiro, eu tava com as costas todas sujas ainda. Eu, nessa época, eu trabalhava de mecânico. Minha mãe falou comigo, eu tava todo sujo, eu peguei minha mãe, entrei com ela pra dentro do banheiro e minha mãe me deu banho. Minha mãe lavou minhas costas e tudo. Gente, ela é minha mãe. Eu saí de dentro do ventre dela, sabe? Isso nos remete a Adão e Eva, quando elas se escondem de Deus e falam que tá pelado. Sabe quando é que eu vou me sentir pelado perto da minha mãe? Nunca. Eu nunca vou me sentir pelado perto da minha mãe. Nunca. Nunca. Minha mãe pode chegar em casa, eu posso estar na casa da minha mãe, se tiver só eu e minha mãe lá. Lógico que meus irmãos eu tô conversa. Mas eu e minha mãe, eu não tô pelado perto da minha mãe nunca. Porque ela é minha mãe, sabe? Se um dia alguém tiver que me dar banho, é ela. Ou se um dia eu tiver que dar banho nela, uhum. sem problema nenhum, sabe? Então, assim, é, a juventude precisa entender isso da gente. A juventude precisa ter esse exemplo, que os pais é a referência e não os amigos na rua. O Uhum. Paulo pode falar do grupo de oração, de não sei o quê, de não sei o quê, mas Exatamente. a referência tem que ser sempre dentro de casa. Lógico que a gente entende que tem casas despreparadas, que não são referência, e que muitas das vezes o jovem busca essa referência em nós. Uhum. Amém. Estamos Uhum. aqui para isso também. Mas a gente não pode deixar levar que o menino acha que vão roubar o lugar do pai dele, que agora o Paulo, não, está errado. Então, que ele possa ter essa Exatamente. experiência e quando ele construir a família dele, que ele possa levar tudo isso para dentro da casa. Amar seus filhos. Tem muitas pessoas que não abraçam porque não foram abraçadas, não foram amadas, né?
mas com nós tem que ser diferente. Então, Lívia, eu gostaria que hoje, nessa noite, você sentisse o nosso carinho de Ministério Jovem, você sentisse o nosso abraço, você sentisse esse abraço que você já ganhou no rebanhão, mas que hoje é de uma forma diferente. Aquele dia foi 2 ou 3 jovens, hoje eu acho que a diocese toda. Eu quero te abraçar, quero poder olhar nos seus olhos, te dizer o quanto você é linda, o quanto nós amamos você, tá? O quanto você faz parte de tudo isso, o quanto essas crianças vão se tornar jovens, participar do Ministério Jovem por causa do seu sim, por causa da sua acolhida, por causa do seu jeito, por causa do seu sorriso, por causa da sua sensibilidade, sabe? Que Deus possa sustentar seu ministério, que Deus possa sustentar sua vida. E você que nos assiste, pensa nisso, tá, coordenador? Que você possa dar um exemplo real. Não precisa forçar a ser quem você não é, não. Deixa Deus conduzir seus passos, que você possa ser na integridade essa criança, né, que chega perto de Jesus e que leva 2 pães e 5 peixinhos, né? 5 pães e 2 peixinhos, quer dizer, tá? Você entrega ao Senhor tudo aquilo que você tem, enquanto criança. Entrega tudo, 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 sem reserva. E eu tenho certeza que Ele saberá o que fazer. Porque aqueles 5 pães e 2 peixinhos, Ele alimentou uma multidão. E hoje Ele quer o seu pão e o seu peixinho para alimentar uma juventude sedenta. Uma juventude que tem fome. Uma juventude que tem sede. E eu tenho certeza que depois disso tudo ainda vai sobrar 12 grandes cestos para mais um tanto de gente respingada ali. Então, que você, nesta noite, possa sentir esse nosso carinho e esse nosso cuidado, tá bom? Amém. Eu fiquei sabendo que você era do Ministério de Música, antes do Ministério de Crianças. Eu estou numa transição, né? Eu não sei se eu vou transitar de um lugar para o outro. No Ministério para Criança é possível juntar tudo, né? Ao mesmo tempo que a gente prega, a gente canta, a gente dança, a gente faz teatro. Aleluia. Ministério Jovem é assim também. Então canta uma música pra gente. Tá. Não é aquela lá, não, né? Não é a alegria da minha juventude, não. Pode ser outra. Mas se você quiser cantar ela também, eu vou ficar muito feliz. Pode ser aquela alma missionária? Claro, pode. Você tá com a camisa de missionário aí hoje? Porque é a música que marcou para mim nessa época, que eu estava entrando na renovação, né? Quando eu tive a experiência, em 2013 com a JMJ, e depois eu tive a oportunidade de entrar dentro de um Ministério de Música, o Cordeiro Santo, no qual eu estive há algum tempo, e aí, a partir desse ministério que eu entrei na renovação, e essa música me marcou muito, a Alma Missionária. Mas eu não vou cantar ela toda, não. A Liviane podia estar aqui, né? Como é que é? Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Amém. Amém. Quero te agradecer, tá, Liv? Por essa alma missionária, por estar junto de nós, por esse carinho. Que Deus possa sustentar seu ministério cada dia mais. Obrigado Amém. por esse bate-papo. Obrigado por estar perto de nós. A vocês que nos assistiu, muito obrigado. Samuel está aqui do meu lado, né? Então, geralmente, todo bate-papo eu mando um beijo para ele, mas aqui eu já dei um beijo, já mordi, já chamou minha atenção. Enfim, N coisas. Ministério das Lágrimas também, a Dani. A Dani, não é verdade? É verdade. Totalmente. Verdade. Ministério das Lágrimas. Thaís, né? Queria mandar um abraço para Thaís também, para todo mundo aí, para vocês que nos assistem, meu muito obrigado. Acompanhe a gente, né, nos bate-papos. Próximo domingo vamos ter bate-papo de novo.
E hoje à noite, hoje de madrugada, às 3 horas da manhã, nós vamos fazer o nosso ato concreto. Tchananã. Nós vamos rezar o texto da misericórdia pela juventude, bom? Pelos coordenadores de jovens, né? Pelos pastores. Então, eu gostaria de convidar todos vocês que nos assistem. Nós vamos deixar lá no grupo do Zap, tá, o Fernanda, depois, por gentileza. A gente vai deixar um link, tá? Para que vocês possam participar de um bate-papo conosco pelo Meet. 3 horas da manhã, nós vamos rezar o texto da misericórdia hoje. Então, às 3 horas da manhã, a gente já tem até uma arte já. Só muda a data, tá, Fernanda? Ela sabe por que eu vou brincando assim. E aí, às 3 horas da manhã, nós vamos ter o texto da misericórdia. Então, acorde e participe conosco, tá bom? Todos vocês. Louvado seja Deus pela sua vida. Amém. Bendito Louvado seja seja Deus Deus. pela sua casa, pela sua família. Muito obrigado. Que Deus abençoe sempre o seu lar. Que Deus abençoe sempre a sua missão. Que Deus abençoe sempre o seu pastoreio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amados, fiquem com Deus. Tchauzinho. Salve Maria. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Salve Maria. Tchau. Tchau.